Muito boa noite, ouvintes do Rádio ao Vivo para todo o país, pela rede Jovem Pan Sat. São 1.500 cidades brasileiras, mais de 130 emissoras e 25 milhões de ouvintes. Conversamos agora em especial sobre Machado de Assis. Lembrança do seu centenário de sua morte, Machado de Assis, o grande escritor, o escritor reconhecido internacionalmente. E está aqui nesse estúdio aqui, eu tenho em minhas mãos uma belíssima coleção. São os volumes dessa coleção de Machado de Assis, que traz ilustrações muito especiais, do artista plástico Fernando Vilela. A coleção Machado de Assis traz, cada volume é um dos famosos contos. A Missa do Galo, o Espelho, Conto de Escola e um Apólogo. E é justamente nesse momento que nós estamos em contato aqui na Jovem Pan com o estúdio do artista plástico Fernando Vilela. Boa noite, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Zamit? Boa noite. Eu estou aqui já folheando a coleção, realmente parabéns, belíssimo trabalho. As ilustrações são atraentes, são curiosas, porque você abre o livro e, puxa, parece que foi escrito especialmente para esse formato. Como foi esse trabalho e ler Machado de Assis e traduzir nessas ilustrações? Eu estou, por exemplo, aqui com o Conto de Escola. Olha, Zamit, o Machado de Assis é, sem dúvida nenhuma, né, o nosso maior escritor brasileiro, e ler o Machado e tentar transformar, né, ou traduzir, ou interpretar ele em imagem, sem dúvida foi um grande desafio. E nesse livro, essa coleção são 4 contos do Machado, são 4 contos muito especiais. Esse conto da Missa do Galo é um conto que eu acabei tendo um mergulho muito grande na pesquisa de fotografias do século XIX para tentar buscar um pouco, criar os ambientes, né, onde essas histórias realmente passaram. Então esse foi um caminho que eu tomei nas ilustrações. Realmente, eu estou agora aqui com esse exemplar, é justamente a Missa do Galo. E outra coisa que também me inspirou bastante, como o Machado é um escritor que tem uma linguagem, né, que às vezes uma palavra ou outra, né, nós temos que recorrer ao dicionário, no caso desse livro, ao sumário. Eu também tentei buscar um livro, né, alguns livros do século XIX. Tem um livro espanhol de 1890 que caiu na minha mão. Então, o próprio projeto gráfico de um livro antigo, as páginas mofadas, emboloradas, eu acabei escaneando as páginas brancas desse livro e trabalhei sobre esse fundo, né, para tentar trazer um espírito do antigo, de um livro que atravessou o século, né? Então isso também faz parte do ambiente, né, do clima gráfico das ilustrações que eu fiz para essa coleção do Machado. E realmente, eu estou tocando aqui as páginas e essa sensação, parece realmente as páginas daquele livro antigo, e o tom aqui é amarelado. E você escaneou os originais aí dessas páginas? Foi, então, esse livro eu acabei, tanto a impressão do título na capa do livro é uma impressão em dourado, que também remete a esses dicionários, a esses livros antigos. Eu acabei escaneando mesmo, eu peguei algumas páginas de abertura desse livro do século XIX e eu escaneei. E a partir dessa, e depois quando eu fui colorir as ilustrações, eu apliquei essa textura por baixo. Então é como se esse livro fosse impresso mesmo. É uma brincadeira, na verdade, de trazer uma visualidade, né, de um livro antigo. Eu estou conferindo aqui justamente a capa da Missa do Galo. Tem justamente essa igreja e na página interna há uma foto do famoso Marco Ferrez, que foi um grande fotógrafo da época. É justamente esta igreja que você colocou na capa do livro, não? Exatamente. O Marco Ferrez, né, todo o acervo fotográfico, né, do Instituto Moreira Salles, eu acabei mergulhando bastante no trabalho do Ferrez, que retratou o Rio de Janeiro do século XIX, e eu tentei imaginar os personagens do Machado habitando essas fotos. Então foi um exercício aí de recriar, né, esse mundo do Machado dentro das imagens, tanto do Marcos Ferrez como de outros fotógrafos do século XIX, mas traduzindo aí para a ilustração, né? Certo. Para fazer o traço, você usou que técnica aqui? Olha, eu misturo um pouco as técnicas. Eu trabalhei com nanquim, com tinta nanquim, com pincel, com bico de pena, e a partir daí eu trabalhei também com
com carimbos, né, que são carimbos de borracha, uma espécie de gravura que eu faço, e também as cores. As cores eu trabalho com texturas de papel. Então tenho papéis que eu escaneio, digitalizo e aplico essas texturas nas áreas de cor. Então é uma misturança, assim, desde o trabalho que é manual, né, que é de ateliê, com tinta, com mancha, e finalizando as imagens digitalmente, onde eu vou recortar esses papéis coloridos no Photoshop, né, no programa gráfico, e aplicar essas cores, essas texturas na ilustração que é feita e digitalizada anteriormente. Realmente, eu verifico aqui numa das ilustrações principais, que os dois personagens do conto, aqui estão, há uma poltrona, bem aquele estilo da época, né? Virada do século XIX, e também a cadeira. Você foi detalhista aí na reprodução, né? Sem ser realista, porque você faz um traço muito artístico, Fernando. Uhum. Você sabe que é interessante, Zamit, que no final das coisas eu tenho uma obsessão muito grande em buscar, assim, referências para as obras que eu ilustro. Acabou caindo na minha mão um livro de imobiliário também do século XIX, e eu fiquei pesquisando esses sofás, essas cadeiras, e aí eu escolhi aquilo que combinava um pouco com o interior da casa de um escrivão, né, que é o personagem, é a casa do personagem onde passa essa história. Aliás, é bom lembrar para os nossos ouvintes, quem ainda, porventura, não tenha lido a Missa do Galo, que é aquela história do rapaz, né, que fica hospedado na casa do escrivão, né, e é justamente nesse período da Missa do Galo, né, e há a mulher do escrivão, e nasce todo um clima. É um conto de ambiguidades, de nuance, de atmosfera, e com um final, um desfecho realmente intrigante, não? Exatamente, é muito intrigante mesmo. Certo. Usar as fotos é como viajar para o tempo. Essa sua fascinação em pesquisar a fundo no seu trabalho sempre fez parte da sua arte, Fernando? Olha, no meu trabalho, a minha formação eu venho das artes plásticas, né? Então, tem duas coisas que, quando eu comecei a trabalhar com ilustração, eu acabo trazendo das